que se pretende no processo. Bom, essa para mim é uma das grandes modificações introduzidas no sistema processual brasileiro pelo projeto. Boa ou ruim, concorda-se ou não se concorda com ela, isso é uma questão a ser discutida. Eu, particularmente, e fiz isso quando era juiz, e não tinha intenção de me aposentar então, me parece, e no exercício da minha atividade jurisdicional, eu sempre fiz isso. Eu, inúmeras vezes, antes de não conhecer de um recurso por intempestividade, abrir oportunidade para que o recorrente se manifestasse sobre a eventual intempestividade, tendo em vista que o recurso foi protocolado no dia tal e ela for intimada há mais de 15 dias contados da interposição. Inúmeras vezes vieram justificativas pertinentes para esse aparente excesso de prazo e, no caso, o recurso foi conhecido. Eu não precisava fazer isso, eu podia negar seguimento ao recurso monocraticamente, mas há quem não concorde com isso, é absolutamente respeitável, mas essa é uma das modificações. É sobre ela que nós temos de debater. Vamos aceitá-la, não vamos? Vamos melhorar isso ou vamos deixar como está? O contraditório prévio em relação a todas as matérias, seja matéria fática, seja matéria de direito, seja matéria cujo conhecimento pelo juiz dependa de provocação, seja matéria que não dependa de manifestação judicial. Então, nesse ponto, o projeto procurou adequar-se às exigências constitucionais do contraditório, da ampla defesa, em suma, aquelas destinadas a conferir ao método a maior segurança possível. Por outro lado, vamos buscar celeridade. Vamos tentar eliminar óbices injustificáveis ao normal desenvolvimento desse método de trabalho. Acho que isso também foi feito numa análise macroscópica da proposta, acho que isso também se realizou. Aliás, antes até de entrar nesse... eu remeto vocês em relação aos princípios. O código teve uma preocupação inicial na parte geral, que foi também, também uma inovação, na medida que o Código de Processo Civil 70 não tem parte geral, né? O projeto propõe uma parte geral, e nessa parte geral, nos artigos 3º, 4º, 5º e 7º, nós temos dispositivos que descrevem, no plano processual e infraconstitucional, exigências constitucionais do processo. Quer dizer, aqui nesses dispositivos nós temos o devido processo constitucional, né, traduzido para a terminologia processual. Então, o devido processo constitucional, aquelas garantias que a Constituição exige, está retratado aqui, é o devido processo legal adotado pelo legislador do anteprojeto. Bom, a fundamentação, por exemplo, expressa no artigo 11, o duplo grau de jurisdição, para quem o considera uma garantia constitucional, alguns não pensam assim, 969, 963, quer dizer, tudo isso está assegurado. Houve alguma mitigação no duplo grau, que também é uma afirmação feita por muitos, inclusive membros da comissão, que não corresponde à realidade. Eu, com toda sinceridade e lealdade, digo isso. Fala-se muito na eliminação do agravo, ou seja, na irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Claro, esse foi um princípio que o anteprojeto procura adotar. Só que, e como não podia deixar de ser, há exceções, há decisões interlocutórias que continuam suscetíveis de agravo, de recurso. Acontece que isso é um levantamento estatístico feito no meu gabinete, é uma análise muito limitada, é um retrato muito pequeno da realidade, mas revela. No meu gabinete, se esse projeto estivesse em vigor hoje, haveria uma redução em torno de 25% dos agravos de instrumento que eu recebo hoje. Por quê? Porque as exceções abarcam exatamente aquelas hipóteses em que
mais se interpõe agravo de instrumento, como tutelas de urgência antecipadas, cautelares, decisões proferidas na fase do cumprimento de sentença ou em processo de execução, não é? Indeferimento de assistência judiciária. Nesses casos não tem como eliminar agravo, não tem jeito. Então, como o agravo, na minha realidade, a maioria versa sobre essas questões, não haverá eliminação do agravo no instrumento, irrecorribilidade da interlocutória. Isso, na melhor das hipóteses, vai produzir, na minha realidade, produziria uma redução de 20% a 25% dos agravos. Mas, nós tentamos, além dessa providência, 20% talvez não seja tão expressivo, mas é alguma coisa, né? Além disso, nós tentamos eliminar formalidades inúteis, como eu disse, tentamos simplificar o processo sem nos esquecer da segurança, e eu era o chato nessa história toda, né? Porque toda vez que, vamos fazer isso, eu falei, mas peraí, isso aí tá, e a garantia, e o contraditório, e a ampla defesa. Então, medidas concretamente adotadas para, na minha opinião, simplificar a técnica. Primeiro, eliminamos determinados incidentes processuais que não favorecem a segurança do processo. Por exemplo, como se argui a incompetência do juiz? Essa pergunta, quando faço a um aluno meu, exijo que ele responda, depende. Por quê? Porque a incompetência absoluta deve ser arguída na contestação. A relativa, mediante exceção de incompetência. Aí eu pergunto, por que será que o legislador adotou meios diversos para a alegação da incompetência absoluta mediante uma exceção, que é um procedimento apartado, produz a suspensão do processo, e a relativa e a absoluta na própria contestação como matéria preliminar? Eu nunca recebi uma resposta que me convencesse das razões pelas quais essa distinção procedimental foi adotada pelo legislador de 73. Né? Nem os meus alunos e nem os livros de processo me responderam. Isso significa dizer, e mais, a jurisprudência se encaminhou decisivamente no sentido de a incompetência relativa arguída como preliminar de contestação configura vício irrelevante porque não causa prejuízo às partes. Isso significa dizer, em outras palavras, que a exceção de incompetência é dispensável. E, portanto, nós eliminamos a exceção de incompetência, permitindo que a incompetência seja alegada, quer absoluta, quer relativa, na própria contestação. Para quem gosta do formalismo, eu tive situações, não muitas, mas tive, de juízes que rejeitavam a alegação de incompetência absoluta porque indevidamente feita mediante exceção. Isso é teratológico. Por quê? Porque o juiz que age assim se esquece do quê? De que a incompetência absoluta pode, não, deve ser conhecida de ofício. Com a eliminação da duplicidade procedimental, me parece que esse problema deixaria de existir, né? Ou pelo menos é essa a expectativa, é isso que se espera. E aí eu faço um rápido parênteses para dizer para vocês o seguinte, na minha opinião, de nada adianta nenhuma modificação legislativa se não houver mudança de mentalidade. E quando eu digo mudança de mentalidade, eu digo a vocês o seguinte, na minha opinião, leiam menos os processualistas. O problema dos processualistas é exatamente o culto à forma. E há uma razão de ser, eles vivem disso. Quando o processo começar a funcionar bem, quando o processo for compreensível a todas as pessoas, quando todos puderem lidar com o processo, né, sem aquele temor, acaba o serviço do processualista, ele passa a ser tão necessário quanto qualquer outro profissional do direito. Hoje não. Hoje todo mundo pensa no processo. Por quê? Porque nós vamos achar um negócio aqui para extinguir o processo sem julgamento de mérito. E quem que vai conseguir isso? É o processualista. Né? Então é o processualista
o que mais participa de palestras, é o processualista que vende mais livro, é o processualista que exerce mais atividade profissional, ou o processualista vende dificuldade, o processualista cria dificuldade para vender facilidade. Então, nós precisamos ver com muito rigor essas construções mirabolantes dos processualistas que não levam a lugar nenhum. Né? O processo é um mero instrumento de solução de controvérsias. E se ele não produzir a solução, esse instrumento não está bem feito. Né? Além disso, eliminou-se o incidente de impugnação do valor da causa. Eliminou-se o incidente de impugnação ao pedido de assistência judiciária. Unificamos os procedimentos para o pedido da tutela de urgência. Né? Tutela de urgência hoje é um gênero do qual são espécies, a cautelar e a tutela antecipada, uma satisfativa e outra conservativa, tudo no mesmo procedimento. Nós exortamos os juízes a observar os precedentes judiciais. Né? Não é o ideal, mas numa situação caótica em que nós nos encontramos, muitas vezes temos de abrir mão das nossas convicções, muito embora ressalvando-as, para evitar que talvez aquele processo tenha um prosseguimento inútil, na medida em que o tribunal tem os tribunais superiores têm posições diferentes. Tentamos mostrar aos juízes que, muitas vezes, a existência de preliminares não impede o julgamento de mérito. Então, alguém propôs uma ação monitória, que não serve para absolutamente nada, mas alguns ainda acham que ela é importante no sistema processual, e depois da instrução, depois de tudo, o juiz chega à conclusão de que não cabia monitória porque não tem prova documental, e extingue aquele processo sem julgamento de mérito, depois de toda a prova já produzida com os embargos apresentados pelo... Não pode, aí acabou. O problema se não foi detectado lá, agora vamos julgar o mérito disso aí. Então, há vários dispositivos nesse sentido. Insiste-se na conciliação, que talvez seja um dos meios pelos quais se possa reduzir o volume de serviço, e criou-se o incidente de resolução de demandas repetitivas, um pouco polêmico, não acredito muito nele, dadas as dificuldades da sua implementação prática, mas se isso for facilitado, nós vamos conseguir reunir numa única decisão inúmeros processos que versem sobre o mesmo tema. Né? Eu tentei inserir um princípio, mas não consegui, da adaptabilidade do procedimento. Né? Até ontem li um artigo falando, o Bedak criou, inventou. Eu não inventei nada, o cara nunca leu Calamandrei. Isso está lá em Calamandrei. O juiz tem de ter o poder de tomar determinadas decisões para adequar alguns aspectos procedimentais à realidade da causa, porque o direito material muitas vezes é muito fértil e produz exigências que não foram previstas pelo legislador processual. Então, eu tenho de conferir ao juiz esse poder, né, de flexibilizar o procedimento para melhorar um pouco o desenvolvimento do processo. Eu não consegui isso, o Senado retirou esse dispositivo. Em suma, a ideia, em alguns aspectos, os objetivos foram alcançados, criar-se um método de trabalho seguro e, na medida do possível, diante da nossa realidade, na medida do possível, célere. Segurança me é dada pelo contraditório e pela ampla defesa. Isso foi reforçado no projeto. Celeridade, eliminação de formalismos, formalidades inócuas, inúteis, e a tentativa de criar-se uma mentalidade que dê à forma o valor que ela efetivamente possua, e não continuarmos nesse verdadeiro culto à forma, porque se isso persiste,
não há solução, né? Então, e principalmente o processualista tem de se conscientizar disso, né? E parar de refletir sobre inutilidades. Eu agradeço a atenção, o convite e a atenção de vocês, peço escusas pelo excesso de prazo, mas acho que não foi exagerado, né? Tentei fazer uma exposição segura e célere. Muito obrigado.